A forma como os átomos dos materiais metálicos são arranjados na estrutura cristalina influencia as propriedades mecânicas. Entre os arranjos mais comuns estão o cúbico de face centrada, CFC, e o cúbico de corpo centrado, CCC. Acerca desses arranjos, julgue os itens que se seguem. Item 134. Os metais com cristais CCC possuem empacotamento mais denso que os metais com cristais CFC. Solução. Como forma de classificar o nível de ocupação por átomos em uma estrutura cristalina, define-se o fator de empacotamento, Fe, onde N é o número de átomos que efetivamente ocupam a célula, Va é o volume do átomo, Vc, volume da célula unitária. Volume do átomo, onde R é o raio do átomo. Volume da célula unitária, onde A é a aresta da célula unitária, o parâmetro de rede. Célula cúbica de corpo centrado, CCC. Neste arranjo estrutural existe um átomo em cada vértice de um cubo e um outro átomo no centro do mesmo, como mostra a figura 01. Esta estrutura pode ser encontrada no tungstênio, tântalo, bário, nióbio, lítio, potássio, vanádio, cromo, etc. Número de átomos que efetivamente ocupam a célula, onde, no cálculo, considera-se a porção de um átomo no vértice dentro da célula, o número de átomos nos vértices e o número de átomos no centro da célula. Tem-se o número de átomos. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo na figura 01. Encontra-se a aresta da célula unitária. Volume da célula unitária. Substituindo A. Tem-se o volume da célula unitária. Fator de empacotamento atômico. Substituindo. Tem-se o fator de empacotamento para a célula cúbica de corpo centrado. Célula cúbica de face centrada, CFC. Este arranjo caracteriza-se por exibir os mesmos átomos nos vértices encontrado no arranjo anterior e mais um átomo em cada face do cubo. A cúbica de face centrada é a estrutura do alumínio, cálcio, níquel, cobre, prata, ouro, platina, chumbo, etc. A figura 02 apresenta um diagrama esquemático desta estrutura. Número de átomos que efetivamente ocupam a célula, onde, no cálculo, considera-se a porção de um átomo no vértice dentro da célula, o número de átomos nos vértices, porção de um átomo no centro da face dentro do cubo, e o número de átomos no centro das faces. Encontra-se o número de átomos. Aplicando-se o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo na figura 02. Isolando. Tem-se a aresta da célula unitária. Volume da célula unitária. Substituindo B. Tem-se o volume da célula unitária. Fator de empacotamento atômico. Substituindo. Tem-se o fator de empacotamento para a célula cúbica de face centrada. Como calculado, o fator de empacotamento atômico da célula, CCC, é menor que da célula, CFC. Portanto, os metais com cristais CCC possuem empacotamento menos denso que os metais com cristais CFC. Item errado. Item 135. No plano mais denso, cristais CFC possuem maior densidade planar que os cristais CCC. Solução. Dentre os planos de um cristal, alguns revelam ser mais compactos, ou seja, possuem mais átomos por unidade de área. Nos cristais CFC os planos mais compactos são os planos 111. Figura 03. Densidade planar.
Número de átomos no plano, figura 04. Onde? No cálculo considera-se porção de um átomo no vértice dentro do triângulo. Número de átomos nos vértices. Porção de um átomo no centro da aresta e dentro do triângulo. Número de átomos no centro das arestas do triângulo. Encontra-se o número de átomos. Área no plano. Triângulo na figura 04. Aplicando-se o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo, AEF. V figura 04. Isolando. Tem-se a altura do triângulo. Substituindo, H. Rearranjando. Tem-se a área do plano. Densidade planar do plano mais denso de uma célula CFC. Substituindo. Tem-se a densidade planar. Os planos 1, 1, 0 apresentam a maior densidade atômica na estrutura CCC, figura 05. Densidade planar. Número de átomos no plano. Ver figura 06. Após as manipulações algébricas, tem-se o número de átomos. Área do plano. Ver figura 07. Rearranjando. Aplicando-se o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo mostrado na figura 07. Isolando. Tem-se a aresta da célula unitária. Substituindo, A. Rearranjando. Tem-se a área do plano. Densidade planar do plano mais denso de uma célula CCC. Substituindo. Tem-se a densidade planar. Ao comparar, percebe-se que no plano mais denso, cristais CFC possuem maior densidade planar que os cristais CCC. Item correto. Item 136. A família de direções 1, 1, 0 corresponde às diagonais das faces de ambos os cristais CFC e CCC. Solução. Algumas vezes, é necessário expressar um conjunto de direções que representam determinadas direções como a diagonal da face do cubo, figura 08. Existem 12 direções. Neste caso, e uma representação geral de todas elas é dada pela representação 1, 1, 0. Esta representação é chamada de família de direções. A notação 100 é usada para indicar o conjunto de arestas do cubo. Assim como as direções das diagonais do cubo são representadas por 1. Item correto. Item 137. O cisalhamento ocorre mais facilmente nos planos 1, 1, 1 dos cristais CFC do que em qualquer plano dos cristais CCC. Solução. O plano preferencial de escorregamento, onde o cisalhamento ocorre mais facilmente, é o de maior densidade planar. Como mostrado no item 135, os planos 1, 1, 1 dos cristais CFC são os de maior densidade planar, com densidade superior aos planos preferenciais dos cristais CCC, planos 1, 1, 0. Portanto, o cisalhamento ocorre mais facilmente nos planos 1, 1, 1 dos cristais CFC do que em qualquer plano dos cristais CCC. Item correto.